Pessoal, bem-vindo ao nosso podcast. Hoje nós falaremos sobre prosperidade, que é um tema que realmente bem complexo para que a gente entenda o que é prosperidade nesse contexto mais amplo e algumas dicas de como é que a gente pode tratar isso daí ao longo da nossa vida, né? Onde a gente pensa muito nessa parte material, abundância, escassez, que são crenças que o Ronaldo daqui a pouco vai falar com vocês um pouquinho sobre isso. Mas também temos um lado que é a vida espiritual, que é algo que também nós temos que levar em consideração. Ser próspero também, essas crenças que nós temos aí de escassez, de abundância, que o Ronaldo vai falar um pouco mais aí na sequência. Acredito que é um tema bastante interessante para a gente tratar aí ao longo desse podcast. Então, Ronaldo, seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Valeu, Fala um pouquinho aí para nós aí. Você fala muito bem de crenças, né? Vamos falar um pouco do nosso povo latino com relação a essas crenças de abundância, de escassez e também um pouco mais sobre tudo aí. Aí, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem aí, seguindo a gente aqui nesses podcasts da nossa escola, da EDEC. É um prazer muito grande estar aqui falando sobre este tema. Porque, esse é um tema que me interessa muito mesmo, e eu estudo muito isso, porque isso sempre foi uma questão, durante boa parte da minha vida, isso foi uma questão que a vida sempre me mostrou que eu deveria resolver isso. Então eu tenho propriedade para falar desse tema aí, me colocando como o meu primeiro laboratório de observação para entender esse tema prosperidade. Então eu acho que primeiro a gente dá uma conceituada no que seja essa prosperidade, né? Então você já deu um toque aí, mas prosperidade não é só sobre a prosperidade financeira. A prosperidade é você ter uma mente próspera, onde essa prosperidade ela representa o crescimento em todos os aspectos da sua vida. Então você prosperar em conhecimento, prosperar em sabedoria, prosperar nas suas relações, né? Crescer o relacionamento que você tem com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com os seus amigos. Tudo é prosperidade, tudo você está falando de evolução. Acho que a prosperidade é sustentada por essa lei, a lei da evolução. Mas nós podemos tratar neste podcast especificamente sobre a prosperidade material, que eu acho que é um assunto que todo mundo... Financeiro, grana. Grana, vamos falar carro, quero ter um carro, quero ter um apartamento, como é que eu faço? Eu quero ser próspero, eu quero viajar todo ano para fora do país. Vamos falar especificamente sobre esse tipo de prosperidade. E para falar de prosperidade material, financeira, não tem como a gente não falar de crenças, sistemas de crença. Então, e como acho que no nosso primeiro podcast você falou que a gente sempre ia estar falando sobre isso, né? Sobre crenças. Sim. Então, crenças, quando eu falar sobre crenças, não é a crença religiosa, a gente está falando de programações mentais. Então, uma crença é igual a uma programação mental. Então, tem pessoas que no seu universo consciente e inconsciente, ela carrega dentro dela programações mentais ou crenças de prosperidade ou de escassez, de abundância ou de escassez. Então, o que são essas programações mentais? Então, tem pessoas que, na programação mental dela, ela não se sente merecedora de ser uma pessoa próspera. Ela não se sente merecedora de ter dinheiro, ela não se sente merecedora de ter um carro, de ter uma casa, de morar num lugar legal. Ela não se sente capaz de gerar esses recursos, ela não se sente capaz de manter uma vida desse jeito. E de onde vem isso? A grande maioria dessas programações mentais vem da nossa própria família,
que quando a gente nasce, né, até os nossos primeiros, vamos colocar 14 anos de vida, O começo da adolescência. Começo da adolescência, né? Primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, adolescência. Ali naquele momento você está recebendo muitas informações da sua família, do meio em que você vive. Então a criança vai aprendendo pelo exemplo, ela vai aprendendo, formando, né, os seus sistemas de crença de tudo que ela vai ouvindo. Então nós, aqui brasileiros, povos latinos de modo geral, né, de modo geral nós temos muitos problemas em relação à vida financeira, à prosperidade, Você vê Brasil, Argentina, Peru, Colômbia, Bolívia, México, essa galera tem tudo mais ou menos meio padrãozinho assim em relação a isso. Então nós sentimos, de modo geral, né, obviamente, o povo latino-americano, de modo geral, ele sente culpa em ter dinheiro. Culpa em estar bem financeiramente. Ele associa a prosperidade material a algo negativo. Então é muito comum, então eu posso usar eu como meu exemplo. Perfeito. Eu lutei, Perobelli, durante 10 anos, do dia que eu tive este entendimento até eu me reconhecer que eu tinha alcançado um nível de cura razoável disso, de quando eu me identifiquei sendo uma pessoa que eu considero isso uma doença da mentalidade de escassez. Quando eu me reconheci que eu falava, cara, eu tenho uma mente de escassez. O meu sistema de crenças, as minhas programações mentais, todas me levam a ter uma vida de escassez, de pobreza, de dificuldade. Quando eu entendi isso, eu demorei 10 anos, meu irmão. 10 anos de luta braba. Não é coisinha simples, não. Luta brava mesmo, assim, eu comigo mesmo, eu me reprogramando para eu me libertar dessa tragédia. E para algumas pessoas, eu tô dando meu exemplo, não tô dizendo que todo mundo... É porque eu também vou dar o exemplo da abundância na sequência, fica tranquilo. Então não é que todo mundo vai demorar 10 anos. Eu, dentro das minhas limitações, demorei esses 10 anos. Eu vou falar, porra... Mas eu cresci ouvindo que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Que todo rico é desonesto. Que todo mundo enriquece através da exploração dos outros. Que todo rico vai para o inferno. Eu cresci ouvindo isso. E as pessoas que me diziam isso eram pessoas maravilhosas. Eram os meus ídolos. Elas só repassavam aquilo que ela acreditava. Só que aquilo ficou uma coisa muito forte e uma série de coisas. Eu dou alguns cursos aqui que eu conto toda essa história, como toda essa programação foi construída. Que se eu for ficar falando aqui, esse podcast aqui vai durar umas 4 horas. Mas o fato é que eu fui... A minha mente, ela foi moldada dentro dessa programação de escassez, de falta, e aí um lado meu trabalhava, sonhava, queria um monte de coisa, e quando eu tava quase chegando nas minhas conquistas, cara, tinha um processo de autossabotagem incrível. Era um sabotador assim muito eficiente, que eu trabalhava, eu tinha facilidade de conquistar, mas eu não mantinha, eu perdia. Eu dava um jeito de acabar com tudo. Cara, era uma aventura, irmão. Minha vida era uma montanha-russa. Um dia eu tava rico, outro dia eu tava pobre, um dia eu tava rico, um dia eu tava pobre. E era aquela... Sabe, aquela... Era um desconforto. Era um desconforto lidar com o dinheiro, lidar com a prosperidade. E quando eu... Depois de eu ter quebrado, quando eu tinha 30 anos de idade, eu quebrei. Grande, assim, sabe aquela quebra cinematográfica, parece aquela hollywoodiana, sabe aqueles Velozes e Furiosos que o carro sai capotando assim? Foi eu, cara.
Aí eu falei assim, caramba, aí eu falei assim, como é que aconteceu isso comigo? Porque eu acreditava, dentro da minha ilusão da fantasia, que se você acordasse cedo, se você fosse um cara trabalhador, uma pessoa honesta, Deus ia te abençoar e já era o suficiente para você ficar tranquilo na vida. Tudo certo. Tudo certo. Aí eu falava, caramba, eu trabalho igual um camelinho. Eu sou um cara honesto, sou um cara, né, não sou, né, não tenho as asas de um santo, mas eu sou uma pessoa correta, me dedico. E como é que aconteceu isso comigo? Como eu estava naquela situação? Aí eu falei, então tem mais coisa, né? Tem mais coisa. Eu fui pesquisar, fui estudar, fui me conhecer. E aí eu vi que você acordar cedo, que você trabalhar, que você se dedicar, você ser uma pessoa correta, uma pessoa honesta, é uma parte. Isso. É um dos ingredientes do bolo, mas não é o tudo. Então o grande segredo é você desenvolver um mindset, uma estrutura mental próspera, abundante, e você se trabalhar para você sair desse padrão de escassez. Que é um processo, é fácil, né? Que não é fácil. Que não é fácil. Você viu aí, pessoal, que demorou 10 anos para que ele conseguisse sair desse mundo, né? Dessa crença que está tão arraigada em todos nós, pelo menos latino-americanos aqui, que fomos explorados durante tantos anos aí também na história, né? Uhum. Eu vejo, pela minha experiência lidando com pessoas de muito tempo, eu vejo que isso é uma questão muito comum. As pessoas têm muita dificuldade, de modo geral, de lidar com esta energia da abundância, da prosperidade, do dinheiro. Isso é uma questão, então um podcast desse, eu acho que é muito, muito válido e importante a gente estar sempre voltando disso. E não existe uma fórmula mágica. Ah, então eu vou ganhar na loteria. Mas então, eu posso pegar um gancho aí que eu acho que é importante, que é assim, ó. Uma das formas que nessa trajetória que você demorou 10 anos, eu demorei acho que um pouco menos, para sair da escassez, foi um aprendizado que eu tive, que foi sobre o planejamento. Né? Então você acredita que às vezes você vive nessa gosma que é a escassez, que sempre está puxando você para baixo, sempre arrumando armadilhas para você mesmo, né? Você mesmo ficar na armadilha e vai caindo, e você não consegue se levantar. Então, foi um aprendizado que eu tive há mais ou menos uns 20 anos atrás, que exatamente tratava disso. Quer dizer, se você consegue, uma vez é óbvio, né, que você tenha conhecimento, tenha o autoconhecimento de que você está com essa dificuldade, que você está nesse planeta escassez, um processo que você faz para alcançar uma abundância um pouco mais fácil, é se você consegue trabalhar a fé. Você começa a mudar um pouco o seu mindset do totalmente material, que é onde você vê seus fracassos, só fica vendo seu fracasso, onde os tombos que você tomou, o que você perdeu, sempre é perda, sempre a perda. Né? E se você começa a mudar um pouco esse seu mindset, começa a planejar um pouco mais tudo isso que você está fazendo, quer dizer, aonde você quer chegar, quais são as frentes que você vai abrir. Então, comentando um pouquinho aqui, pessoal, 20 anos que eu tenho uma empresa e eu trabalho muito a abundância dentro dessa empresa. E é o processo de dar, né? Não pensando em receber. Eu vejo que esse é um tema que a gente vai abordar nos próximos aí, mas de qualquer forma é você saber, ou aprender, melhor dizendo, a tratar esse receber e dar de uma forma equilibrada ao longo da sua vida. Esse foi um mecanismo que eu comecei ao longo da minha trajetória de recuperação, que deu certo para mim. Então, eu dava um passo, eu recebia, eu conseguia retribuir a sociedade, as pessoas que estavam próximas, aos profissionais que estavam me ajudando a fazer aquilo. Então, isso foi me dando uma certa, um fortalecimento, uma musculatura, né? Que hoje a escassez ela passa por mim, às vezes ela raspa, porque
a gente conhece muito bem como elas trabalham, mas eu vejo que o processo da abundância, ele nos leva e nos traz muito mais a felicidade. Então, o desafio vai ser fazer esse percurso, atravessar essa ponte efetivamente. Sair desse mundo que eu estou falando, que é uma gosma, que a gente está acostumado nesse dia a dia, nessa preocupação material, só material, a gente só perde, só fracassa ou só ganha. E aí, se você ganha, você fica sendo questionado porque você ganha, porque você deu tombo, você é esperto, então você fica nesse mundo, você tem que sair desse mundo. A Matrix tem que sair dessa gosma. Então, um padrãozinho aí. Isso. E a forma que eu consegui fazer esse movimento foi trabalhar muito bem o dar e receber. Isso foi um canal para mim. Então, eu vejo que me ajudou bastante, e hoje eu posso dizer para vocês que eu trabalho ainda muito bem isso, dentro da minha casa, dos meus relacionamentos, faço autoconhecimento todas as vezes, porque é um processo eterno, né? Não sei se eu cortei muito a sua fala aí, mas... Perfeito. Eu acho que esse processo do dar e receber, você abre um fluxo para que essa energia ela circule. Isso. Ela circule em você, né? E a minha maneira que eu compreendi, que eu saí, né? Então você deu a sua dica, assim. Você trabalhou a fé e trabalhou o dar e o receber, né? Então, a fé, quando você conseguiu harmonizar o seu espiritual com o material. É isso? Isso, exatamente. Isso pra mim foi difícil. Muito difícil. Putz, isso aí pra mim foi muito difícil. Só que aí eu aprendi numa ordem espiritual que eu fazia parte, que no caso era Rosa Cruz naquele momento, que pra mim foi um ensinamento muito legal que eu aprendi lá. Que assim, eu não conseguia de jeito nenhum juntar a minha vida espiritual e a minha vida material. Então, espiritualmente, eu era muito próspero. Espiritualmente eu crescia. E o material, cara, não acompanhava, e pelo contrário, o material, ele me chumbava de um jeito que atrapalhava o meu desenvolvimento espiritual. De tamanha dificuldade que era. Aí eu aprendi que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência aqui no planeta Terra. Que é material. Que é material. Que é material, não tem jeito. Então, a maioria dos espiritualistas consideram as coisas materiais como uma coisa assim, tipo de segunda linha, né? Uma coisa grosseira, uma coisa às vezes... Segunda linha mesmo. Segunda linha, o nome é esse, né? Segunda linha. Mas aí a pergunta vem, se nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, a lógica diz que nós temos um convite das leis universais da espiritualidade para que a gente aprenda a lidar com o material, né? E o equilíbrio deles. E se eu sou um espiritualista, se eu sou um cara que, nossa, as coisas espirituais, subentende-se que para eu ter domínio das coisas superiores, eu tenho que ter dominado as inferiores. Muito bem dito, muito bem dito. É isso então, aí. Como é que eu sou uma pessoa espiritualizada se eu não aprendi a lidar com o rudimentar, com o material, com o grosseiro, que são as coisas da matéria? Aí eu falei, puta, não é verdade isso? Então, quer dizer, um dos meus aprendizados da minha evolução espiritual, da minha expansão da minha consciência foi: eu tenho que aprender a lidar com as coisas materiais. O meu eu superior tem que ter dominado as coisas que eu considero, da minha ignorância, da minha mente dualista, o inferior, que na verdade não tem nada de inferior, tudo é superior. Aí eu reposicionei que tudo é sublime, tudo é importante, tudo é divino. Então, a harmonização entre o espiritual e o material foi, ao seu exemplo, seguindo o seu exemplo aí, foi uma das grandes chaves. E eu sei que isso é um grande conflito que as pessoas têm, de conseguir harmonizar sua fé, sua vida espiritual com a vida material. E aí você falou do dar e receber, né? Que foi o seu aprendizado. O meu, para eu sair da mente de escassez
E para uma mente abundante foi compreender que não adianta só eu pensar positivo, não só eu só pensar sobre prosperidade e abundância. Eu preciso sentir isso no meu coração. Porque a junção do meu pensar e do meu sentir, eu crio um campo energético, vibracional, de vibração, que eu entro em sintonia com a abundância ou com a escassez. Então, se o meu sentir não está sintonizado com a abundância, ele está só sintonizado com a escassez, assim será. Então, eu estava falando um pouquinho antes de em algum momento aqui sobre loteria. Você sabia que a maioria das pessoas que ganham na loteria, 5 anos depois, então, perdeu tudo? Nada, sei. Então, a pessoa ganha na loteria milhões e milhões e milhões de milhões. 5 anos depois, perdeu tudo. Aí que eu falei do planejamento também é importante. Para você trabalhar nessa abundância, você tem que ter um planejamento. E a pessoa não tem cabeça para administrar, ela não tem cabeça para se planejar, ela não tem cabeça para manter, ela perde. E aí eu vejo que o dinheiro, ele é uma ferramenta extraordinária. De aprendizado. De aprendizado, porque ele potencializa tudo que a gente tem. A minha observação mostra isso. Então, se a pessoa é uma pessoa muito vaidosa, uma pessoa egoísta, se ela tiver muito dinheiro, nossa senhora. Difícil de aguentar. Difícil de aguentar, porque aí o ego infla o ego da pessoa, e aí muitas pessoas se perdem no seu caminho de abundância, de prosperidade ou de escassez, no seu ego, né, nas suas ilusões. Então, o problema não é o dinheiro. O problema é o que as pessoas fazem com o dinheiro. Você pode pegar o dinheiro e ajudar muitas pessoas. Você pode construir creches, escolas, você pode apoiar projetos sociais, você pode ajudar o planeta em tudo, um monte de coisa, como você pode pegar o dinheiro e você pode escravizar pessoas, você pode matar pessoas, você pode, enfim, fazer um estrago muito grande. Tudo pelo poder. Então, o dinheiro, ele na sua vida, ele pode ser uma bênção e pode ser uma maldição. Vai o que você faz com ele. É isso aí. Né? Porque tem pessoas que se perdem completamente, porque ela não tem estrutura mental para lidar com isso. Então, se eu pudesse aqui, nesse nosso bate-papo, dar algumas dicas. Trocando ideia com o pessoal, né? Dando algumas dicas. Você falou aí, acho que o primeiro é a pessoa se reconhecer, né, o Perubelli, que ela tem uma mente de escassez. Ela se reconhece, falou assim, pô, eu tenho uma mentalidade de escassez, de falta. E você um dia fez uma apresentação aí que a gente compartilhou, uma aula aí do Perubelli, ele falando do que gera essa escassez, né, meu Perubelli? Esse sentimento de escassez gera medo, insegurança, uma série de emoções negativas que, poxa, realmente fazem muito mal. Então, quando eu me reconheço com uma mentalidade de escassez, é o primeiro passo, eu me reconheço. Então, eu preciso me trabalhar. E não tem fórmulas mágicas. Eu preciso estudar sobre o assunto, eu preciso me conhecer, investigar o meu universo inconsciente, de onde veio, onde eu aprendi a ser escasso, onde eu aprendi a ter essa mente de tanta falta, tanta escassez, tanta pobreza, de onde veio isso? No estudo mais profundo a gente vai perceber que até geneticamente a gente recebe esse campo de informação dos nossos antepassados. É muito comum e eu me identifiquei quando no meu processo de autoconhecimento, dentro do meu ciclo familiar, de onde vinham essas informações, onde eu aprendi. É uma reflexão profunda que você precisa fazer na sua história, lá na sua infância, né? Na sua família. Conhecer a sua criança interior nesse começo de vida aqui nesse planeta, vai ter que acessar. Essa existência você vai ter que acessar, não vai ter jeito. Para você entender da onde vem essa dor, né? O inconsciente coletivo também pesa muito, né? Esse padrão mental, né, da civilização da qual a gente faz parte, do povo que a gente faz parte. Então,
essa mentalidade coletiva brasileira, por exemplo, no nosso caso, ela não contribui muito para a prosperidade, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, onde essa sensação, esse medo, né? Essa Você acorda com medo, vai dormir com medo. Acorda com medo, dormir com medo, isso é péssimo, né? Então, esse reconhecimento dessa mentalidade, levar a sério essa investigação interior e reconhecer de onde parte o ponto emissor dessa sintonia. Você vai conseguir isso olhando para suas emoções, para seus sentimentos. Você precisa dar uma paradinha. Por isso que a meditação é tão importante, né, Perônio? Muito, muito, muito. É necessário parar, silenciar a mente e olhar no seu coração, né? Será que, às vezes eu estou correndo atrás, estou querendo crescer, estou querendo prosperar, mas será que o seu coração está sintonizado nisso? Será que as suas crenças estão te apoiando nisso? Senão você vai ser aquele cara que vai correr, que trabalha, mas não consegue dar resultado. Então, não é só desenvolver uma mente próspera, mas um coração próspero. Uma pessoa que chega ao ponto, nesse ponto aí que o Perobelli dá, que o Perobelli falou, que é esse dar, que automaticamente você vai receber, que é uma lei, né? É uma lei. Porque o seu coração, né, ele já está vibrando nessa sintonia. Então ele sabe que não vai, ele sente que não vai faltar nada para ele, então ele dá. E automaticamente o universo retribui a ele. Eu queria comentar sobre, falando de escassez e abundância, que as empresas também sofrem disso. Muito, né? Nossa. Nós estamos falando de pessoas, mas todas as pessoas que estão nos escutando aqui, grande parte delas trabalham, né? E a gente também percebe que as empresas trabalham nessa vibração de escassez. Logicamente que tem várias que trabalham numa energia de abundância. Então eu vejo que também é uma orientação, é que quando você for trocar de emprego, tente entender também para onde você está indo, né? Para onde você realmente vai gastar 8 horas ou pouco mais do seu tempo no dia a dia. Se esse lugar que você está indo a favor desse todo esse autoconhecimento que o Ronaldo comentou, esse estudo mais profundo, para que você tenha também o local de trabalho como um local que te ajude a pensar diferente. Então, hoje nós temos várias empresas conscientes, tem um capitalismo consciente que fala sobre isso, e eu vejo que cada vez mais nós temos que dar força para isso, para que as empresas também busquem efetivamente esse trabalho com a abundância, em dar, em ajudar o próximo, em fazer esse movimento, para que as coisas comecem a se harmonizar. E você já fala de uma coisa, Perobé, falando de dicas, né? A importância do contágio social, né? O meio em que a gente vive, as pessoas com quem você convive todo dia. Então você imagina, se você trabalha num lugar que não tem essa energia da abundância, cara, você está se contaminando todo dia com aquela energia. Respirando aquele ar. Respirando aquele ar da escassez. Os seus amigos, como é que... As pessoas que você mais se relaciona, como é que são essas pessoas? Será que são pessoas que estão com essa vibe de prosperidade, de abundância, ou são pessoas que estão só nessa escassez? Então, olha, um ambiente que Mesquinhez, nossa senhora, egoísmo. Então, um ambiente que você frequenta, as amizades que você tem, as leituras que você faz, tipo de vídeo que você assiste, tipo de programação de televisão que você assiste, tudo isso contribui para a formatação de uma mentalidade, ou próspera, ou não. Ou não. É isso. Então, se você quer mudar esse seu mindset e transformar o seu mindset de um mindset de escassez para abundância, não tem jeito, meu irmão. Se reconheça, se identifica assim, começa a fazer um trabalho. Um trabalho sério. Então, olha, é estudo sobre o tema, é ressignificar o que significa dentro de você, conteúdos de prosperidade, livros, vídeos, filmes, relacionamentos. E então, olha, é uma mudança de um estilo de vida, e aí você vai formando aos poucos um novo campo energético
ao seu E essa redor. harmonização entre o material e o espiritual, né? Você precisa se pacificar, você precisa estar de bem com isso. Isso daí. Então, enquanto houver conflito dentro de você, que isso, se você tem crenças de escassez, você está buscando uma mentalidade, uma prosperidade, tem um conflito dentro de você. Tem que harmonizar. Então, para você prosperar, não pode ter conflito, tem que estar tudo bem resolvido. É isso aí. Por isso que no meu caso demorou tanto tempo, foi o processo de pacificação. Eu, Ronaldo, com as coisas materiais. Então, esse processo de pacificação, de harmonização, para que eu pudesse ter um campo energético onde o meu pensamento e os meus sentimentos estivessem unidos naquele propósito, esse tempo desse ajuste, eu entendo que é o fundamental. Essa harmonização entre o seu pensar e o seu sentir, que gera uma energia que vai entrar em sintonia com aquilo que você quer. Eu quero um carro X, quero uma casa Y, a sua mente e o seu coração estão ambos em sintonia, em vibração com aquele objetivo? Se tiver, maravilha. Se não tiver... Volte um passo atrás, estude novamente, harmonize novamente. Se ajusta. Isso, é isso aí. Se ajusta que vai. Eu só quero falar de novo do planejamento, porque isso que você falou é um planejamento. Sim. Você consegue colocar isso na linha do tempo. Ele não é um negócio que não, você não consegue mensurar. Você consegue, no seu caso, foram 10 anos, e pode ser que sejam 5 anos, ou 6, ou 4. Mas se você conseguir começar hoje e fazer um trabalho dedicado... Né? Mas você sabe por que me faltou eu demorei 10 anos? Porque não tinha ninguém que me orientasse naquela época. Não tinha ninguém que me falasse de planejamento para mim, por exemplo. Eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje. Então, se você está me escutando aqui agora, esse podcast, esse bate-papo aqui leva a sério isso aí. Então, quando o Pedro Alberto está falando aqui de planejamento, precisa levar a sério esse planejamento. Porque, via de regra, quem tem problema de dinheiro não sabe se planejar. Esse é o ponto número 1. E por que ele se planeja? Porque não dá atenção a isso. Ele não olha para isso. Ele vai passando e o cara vai se enrolando. Então, essa dica que você está dando aí, complementando tudo que a gente falou, é fundamental. Coloca num planejamento, planeja a sua vida financeira, a sua vida material, que, cara, eu sofri muito na minha vida por falta desse planejamento. E você é um cara que sabe planejar muito bem, pode ajudar a gente nisso. Vamos ajudar. Então, veja, ele não é tão difícil. O que tem num planejamento? Quais são as linhas mestras de um planejamento? Primeiro você tem que identificar um objetivo. Qual é o objetivo que eu quero alcançar? Né? A partir do momento que você define um objetivo, e ele pode ser qual ele for, então o objetivo, vamos fazer o mais trivial aqui, quero comprar um carro. Uma vez definido esse objetivo, você vai ter que criar metas para que esses objetivos sejam alcançados. Então, quais são as metas que eu posso estar declarando aqui para se comprar um carro? Né? Primeiro tem que escolher o carro. Qual é o carro que eu quero comprar? Quanto esse carro custa? Aí, por que essa pergunta? Porque eu vou ter que falar assim, bom, esse carro custa 100 mil reais, ou 50 mil reais, ou 30 mil reais. Eu tenho que me preparar, provavelmente, para que eu consiga ter dinheiro para comprar esse carro. Não basta ter só as metas definidas, que tem que ter o quê? As ações que você vai fazer a cada dia ou a cada semana, que aí vem a disciplina que você vai ter que acompanhar isso, garantindo que você está economizando dinheiro para você dar entrada no carro, aquele carro dos sonhos que você criou lá nos objetivos. Você vai ter que ter também, nessas ações com disciplina, identificar o que você precisa fazer para que no dia que você comprar o carro você possa retirá-lo de lá. Então uma ação é ter a carteira de habilitação, é uma ação que você tem que fazer. Então são várias coisas que você pode trabalhar em cima de um objetivo. Então este planejamento ele tem que ter um objetivo, algumas metas para alcançar esses objetivos, ações para fazer com que essas metas sejam alcançadas, prazos para cada uma dessas ações, prazos automaticamente para aquela meta, para que você alcance esse objetivo num determinado tempo. Não adianta você também
querer um objetivo, quando eu conseguir eu compro. Não, você tem que ter uma disciplina, um padrão, vamos trabalhar para isso. Então, se você coloca a compra do carro em 6, 12 meses, vamos trabalhar para isso. E aí, com essas ações, você tem as datas, como eu disse, e você tem que ter os indicadores de sucesso que você está alcançando. Então, vou dar um exemplo de um indicador de sucesso aqui. Você tem lá uma ação que é economizar R$1.000 por mês durante 12 meses. Então, ao final do 12º mês, você tem que ter R$12.000. Os primeiros 3 meses você guardou R$1.000, 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 então seus indicadores estão legais. Você está com 3 meses, R$3.000. No 4º mês deu uma falha, teve algum problema, tá. Não tem problema, você vai pegar esse R$1.000 e vai dividir nos próximos meses. Então você vai pegar, no outro mês vai pegar 1.100, 1.050, depende do cálculo que você quiser fazer, para que você mantenha aquilo e para você não desestimular. Então você fala, pô, você já acabou esse mês, já ferrou, então já vou parar com essa meta aqui, né? Não vou mais fazer. Não, você tem sempre como você ajustar isso. Uma outra forma de ajustar quando acontece qualquer tipo de problema, você prolonga essa meta. Então, ao invés de comprar em 12, você vai comprar em 16 ou em 14. Mas nunca deixe o seu objetivo não ser alcançado. E para isso, você tem que ter uma disciplina. Você tem que ter lá todo dia, estar procurando, entendendo por quê? Porque aquele é o seu sonho. Então, outra coisa é não abrir muitos sonhos. Aí eu tenho o objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, porque depois, quando você for colocar no seu planejamento orçamentário, não vai caber. Aí eu quero fazer faculdade, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa. Aí você vai falar, bom, eu tenho que ganhar R$10.000, eu só ganho 3. Aí você já vai desmotivar. Então tome cuidado para não abrir muitas frentes ao mesmo tempo, que nós estamos falando do lado mais material, óbvio, né? Então, essas são as dicas para que você não se desanime, tenha disciplina, construa um objetivo com metas, ações e datas para que você cumpra. Perobelli, isso que você está falando, para muitas pessoas, dependendo do estilo dela, pode soar como algo assim chato, pesado, quando não é. Se você colocar isso com leveza e você colocar dentro da sua rotina, fazendo uma coisa pensando que é a sua vida que está ali em jogo, isso você pensar na sua vida, no seu planejamento, é necessário e pode ser gostoso. Por que eu falo isso? Porque eu achava que fazer tudo isso que você está falando é uma coisa muito chata. É de gente quadrada, era de nerd. Nossa, era cheio de caraminhola na cabeça. Graças a Deus eu me libertei disso aí. Mas você falou uma palavra magiquinha aí, Perobelli, sonho. Eu vejo muitas pessoas deixando de sonhar. Então, esse podcast poderia ser um estímulo para as pessoas sonharem cada vez mais e pegar o seu sonho e se planejar. Porque você colocou uma meta de um carro aí, por exemplo, mas a sua meta pode ser uma conquista pessoal, uma conquista espiritual, uma conquista dentro do seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho. São metas que, às vezes, não têm necessariamente a ver com o financeiro. Tem a ver com outros aspectos da vida. Então, eu entendo hoje, com a minha visão e planejamento, que você pode ter um planejamento mais macro da sua vida, né? Então, eu vou planejar minha vida, às vezes, para o meu lazer, para o meu descanso, então, para a minha leitura. Posso pegar um ganchinho aí, sem querer interromper muito a sua fala? Que é assim, se vocês não conhecem, procurem saber o que é Roda da Vida. Na Roda da Vida, geralmente elas são apresentadas em 12 faixas, é como se fosse uma pizza dividida em 12, e cada uma dessas partes você tem uma frente de ação. Então, como ele está dizendo, tem lá, familiar, então é um assunto, financeiro é um outro assunto, autoconhecimento é um outro assunto, intelectual é um outro assunto. Então, tudo isso pode gerar... Você pode ter metas e sonhos para cada um desses caras aí. Né? Então, só para... Não, você deu um exemplo maravilhoso. Então, a gente pode ter metas e sonhos para todos os campos da nossa vida, até para descanso. Prosperidade é isso, né? Prosperidade é esse crescimento em tudo isso. Então, você vê o estado que você está, essa coisa do sonho, eu bato muito na tecla dos treinamentos que eu dou, porque tem muita gente que deixou de sonhar, pelo menos. É muito triste isso. Então,
sonha, monta o planejamento, vai fazendo pouquinho no seu tempo que você consegue ir prosperando em cada um. Agora, ô Perobelli, eu tinha... como eu falei, eu tenho muita propriedade para falar desse assunto aí, porque eu já tomei tanto... Eu já passei tanto sufoco dentro desse assunto, que você estava falando de planejamento, eu vejo como é importante a pessoa ter um planejamento financeiro seu, pessoal, do dia a dia. Porque às vezes a gente pensa em umas coisas muito macro, mas e o dia a dia, o cara deixa que às vezes no dia a dia ele se perde. Eu digo isso porque o meu pai, se chama Benício Akamine, é um guru. Meu pai um dia chegou pra mim e falou assim, você não sabe fazer conta. Você acha que não... mas é fácil isso daí. Ah, então, mas é fácil, mas eu era ignorante, falo assim, você não sabe fazer conta. Eu falei, como você sabe fazer conta? Pô? Você ganha X e gasta Y. Essa conta, você nunca vai ficar rico desse jeito, porque você está ganhando mais do que você ganha. Você quer ficar rico? Ganha menos, gaste menos do que você ganha, poupe, vai poupando, vai investindo, vai trabalhando isso, que você vai ter sempre dinheiro. Você não está fazendo isso. Mas como eu disse, é fácil fazer isso. Então, explica pra gente. Assim, ó, pessoal, isso é coisa básica. Assim, você vai pegar uma planilha, vai abrir lá nas 4 primeiras linhas, receita. Colunas de janeiro a dezembro. No final, total. Aí você vai colocar receita do quê? O que é a receita? É o seu salário. Se a sua esposa trabalha, é o salário da sua esposa. E aí você vai criar isso aqui ao longo do ano inteiro. Se tiver 13º, férias, você vai colocar, vai dar um total ali, vai dar um total do mês a mês e quanto entra de receita. E aí vamos abrir a partir da linha 5 para baixo as despesas. E as despesas elas vão ser divididas da forma que você tem. Então, a parte de aluguel, dentro do aluguel tem um próprio aluguel, tem o IPTU, né? Aí tem água, luz. Isso, aí tudo está nessa parte. Aí tem os gastos pessoais, né? Que é roupa, educação. Vai na padaria. Isso. Então você vai criando essas como eu posso dizer, você vai criando esses tópicos dentro da planilha. No final disso, você vai criar um total. Nesse total, você vai saber o quanto você gasta por mês durante todos os meses e o total que você vai gastar no ano. Isso nós estamos falando de um planejamento que você está fazendo em dezembro de 2020 para o ano de 2021 inteiro. Então você está lá em 2020 falando, bom, como é que vai ser no meu 2021? Aí você vai fazer todas as receitas, todas as despesas mês a mês, vai chegar lá no final, vai ter lá um total de despesa e vai ter o resultado. O que é o resultado? Você vai pegar o valor da receita do mês menos o valor da despesa do mês, vai dar um resultado. Pode ser positivo, pode ser negativo. Se for negativo, alguma coisa ali você vai ter que ajustar. Então você vai falar, putz, aquele sonho que eu estava colocando comprar um carro, que eu comentei agora há pouco, putz, eu vou ter que jogar para o ano que vem. Né? Porque a sua despesa tem que estar adequada à sua receita. Quer dizer, o que você ganha de dinheiro não pode ser inferior do que você gasta, né, velho? Senão vai ficar sempre negativo. Aí fica aquela bola de neve, né? Vai pegar dinheiro no banco, cartão de crédito. Juros. E aí, a sua cabeça ela não vai estar tranquila para você conseguir pensar em alguma coisa positiva para você, para sua família, para o seu filho. Então, pessoal, o que eu disse aqui é muito simples, mas, de novo, como eu disse na primeira parte do planejamento, é disciplina. Não adianta você escrever isso aqui no dia 15 de dezembro para o ano seguinte, falar, não, tá tudo legal aqui, eu fiz aqui, tá tudo legal, ganho tanto, estou com um faturamento no ano inteiro de 10 mil e gasto de 8 mil, o meu resultado é de 2 mil no ano, puta, eu estou feliz. E deixa esse negócio rolar, não acompanha mês a mês, amigo, você vai chegar lá no final, você vai ver o rombo que você vai estar. Acompanhar, né? Mês a mês, né? Tem que acompanhar mês a mês. E tem que alimentar, né? A planeta tem que ir marcando, né? É o previsto versus realizado. Não pode fazer igual o Gustavo, que só tem lá o negócio e não escreve, não alimenta. É o previsto versus realizado. O quanto estava previsto e o quanto foi realizado. Você pode ter um aumento do salário durante o ano, pode ter um aumento de uma despesa, então você tem que sempre estar trabalhando isso. Isto ajuda consideravelmente a você ser um cara mais próspero. É isso aí. Então eu falei do Gustavo porque o Gustavo, que é o nosso produtor aqui, ele diz que tem a planilha, mas não alimenta. Ela é igual eu. Então, Perobelli, valeu a dica. Valeu a dica? Pô, valeu pra caramba. Então, mas só que, olha, são dicas, porque assim, o povo espera milagre. O milagre até existe. Essa é boa, hein, meu? O milagre até existe. Mas tem um trabalhinho a ser feito, né, Perobelli?
sozinho ele não vai aparecer, não. Tem um trabalhinho a ser feito, então, cara... Depende da gente, não tem jeito, pessoal. A gente tem que trabalhar, nós estamos aqui para trabalhar. Precisa levar isso a sério, trabalha a sua mente, trabalha o seu coração, trabalha as vibrações que você emite, mas trabalha com a sua mente objetiva também, a sua mente concreta, desse planejamento, dessa sua relação assim objetiva realmente com o mundo material, para que você tenha mais tranquilidade, para que você tenha tranquilidade para você contemplar o seu aspecto espiritual com mais tranquilidade. A natureza, as suas relações com a sua família, com o seu marido, com o seu namorado, com o seu filho, com mais tranquilidade, porque a gente sabe o quanto que isso custa tempo, quanto isso custa energia. Então vale a pena levar a sério e é necessário, não tem como fugir disso, mesmo que você não tenha muita habilidade, procure alguém que possa te ajudar, um consultor financeiro, alguém que tenha mais habilidade com números para te dar uma consultoria, uma orientação, porque senão, meu irmão... E eu gostaria de ter aprendido isso com 20 e poucos anos. Mas para essas pessoas que estão nos escutando aí, por favor, vamos juntos aí, vamos trabalhar juntos para que vocês melhorem a cada dia. Quando você puder, tiver tempo, a gente precisa criar um material para galera, para oferecer isso aí pra galera com mais profundidade. É uma boa ideia, hein? Então você tá com essa dívida com nós, hein? Agora eu vou ter que montar uma aula para esse pessoal. Montar uma aula gratuita no YouTube pro pessoal fazer uma estrutura de organização, de planejamento que vale a pena. Boa ideia. Pessoal, valeu, obrigado pela companhia de vocês. Perobelli, mais uma, hein? Tamo junto. Tamo junto. Valeu, belo tema. Pessoal. Beijo no coração. Beijo no coração. Valeu.